Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu me chamo Esdras Zaqueu, sou cofundador e atualmente consultor de redes pela Hype IT Solutions, uma empresa de consultoria em infraestrutura que pode ajudar a sua empresa a crescer com escalabilidade, estabilidade e disponibilidade. Acesse o link da descrição, visite o nosso site e depois agende uma reunião conosco. Nesse vídeo eu vou te mostrar como configurar o BGP no Router OS V7. Vamos lá. Bom, aqui eu tenho um cenário bem simples, onde a gente vai configurar aqui uma seção BGP, aliás, duas seções BGP, uma para IPv4 e uma para IPv6, com a nossa operadora Algar Telecom, tá bom? Então aqui eu tenho uma rede que simula a Algar Telecom e dentro dessa rede nós vamos configurar duas seções BGP, uma para IPv4, então está aqui o nosso bloco e o nosso ASN, e também uma seção IPv6. Bom, vamos lá. Eu vou acessar aqui o nosso roteador de borda. Bom, aqui dentro do nosso roteador de borda, vocês vão poder ver que eu já configurei algumas coisas. Então, eu já coloquei um comentário nas interfaces. Então, a gente tem a Ether 1, que se linka com a Algar Telecom. E também temos meus enlaces internos aqui, até com um servidor MKOut que eu tenho aqui para laboratório também. O que nós vamos fazer agora vai ser verificar a configuração de IP, tá? Que eu também já deixei pronta. Então, vamos aqui IP. Se a gente olhar aqui, eu peguei o primeiro endereço do meu bloco público e coloquei na loopback. Se a gente olhar na minha topologia, né, vocês vão ver que o meu bloco público IPv4, obviamente simulado aqui dentro do meu laboratório, é o 200.100.0.0/22. Então, tá aqui, peguei o primeiro endereço IP. Também tá aqui o endereço de enlace com Algar e uma loopback privada. Vamos lá. Para subir a seção BGP, antes a gente precisa preparar o nosso MikroTik, tá bom? Então, nós vamos aqui em Routing, Router ID, e vamos configurar um Router ID, tá bom? Aqui na V7 nós temos a opção de configurar Router IDs aqui, que nós podemos utilizar eles posteriormente lá no OSPF e no BGP. Vamos aqui, vamos dar um nome, então vai ser Router ID. E aqui eu vou configurar estaticamente o ID. Repare que aqui já tem uma entrada dinâmica, tá? Então, ele já pega aqui um Router ID dinâmico, né? Mas a gente vai criar isso de forma estática. Então, eu vou pôr aqui o endereço IPv4, tá? Um detalhe, apesar de ter o formato de um IPv4, isso aqui não é um endereço IPv4 em si, somente o formato. Então, por boa prática, a gente pega ali o endereço da loopback do equipamento. Não preciso selecionar nada aqui, né? Porque eu estou colocando dinamicamente o endereço que eu quero que seja o meu endereço de Router ID. Feito isso, nós criamos o nosso Router ID. Agora, nós vamos aqui em Firewall, em Address List, e vamos criar algumas Address Lists, tá? Por quê? Porque no Router OS V7 nós precisamos criar essas Address Lists para referenciar elas dentro dos filtros. Então, eu vou criar aqui um de rota default, vai ser o 0.0.0.0/0, e vou criar um aqui também, chamada bloco V4, onde eu vou colocar o meu bloco público IPv4, então 200.100.0.0/22. Feito isso, vou fazer a mesma coisa para IPv6, então IPv6, Firewall, Address List, e aqui eu vou criar rota default IPv6, e aqui já seria uma rota default IPv6, e vamos colocar bloco V6, que no nosso caso aqui é o 8001.2.2625.2.2./32, também válido aqui somente dentro do meu laboratório, é uma rede que eu uso para simular. Então, ok. Feito isso, vamos fazer a construção dos nossos filtros, tá? Vamos aqui em Routing, Filters, e aqui em Rule, nós podemos vir aqui, criar um novo filtro, né? Criar uma nova chain, então trânsito Algar V4, e aqui escrever a nossa regra, né? No novo formato, que é um formato mais
script aqui do RouterOS, tá bom? Mas, como você teria que estudar tudo isso lá dentro da documentação do RouterOS, nós temos uma opção mais fácil. Eu estou usando aqui a versão 7.20.7, tá? Versão long term, onde a MikroTik disponibilizou um wizard, ou seja, nós podemos configurar isso aqui de forma mais fácil. Então tem uma configuração gráfica que a gente vai colocar aqui o que a gente quer e ele vai gerar o script para a gente, tá? Vai gerar o nosso filtro. Então eu vou colocar aqui a chain, né? Trânsito Algar V4 in, né? Como o meu filtro de entrada. A ação vai ser accept, tá? Então aqui tá o que eu vou aceitar vindo lá da Algar. Vou colocar o prefixo. Então aqui eu quero aceitar uma rota default /0. Repare que aqui você pode selecionar já aquelas address lists que a gente criou. Porém, eu não recomendo que você faça isso, porque nesse caso ele vai entender in, não igual. E o que isso significa, tá? Talvez mais para frente isso fique mais claro, mas basicamente, se eu selecionar aqui rota default, que seria a minha address list IPv4, vai aceitar tudo dentro dessa address list, que não necessariamente se enquadra a rota default, certo? Então, basicamente, se enquadraria tudo que não for a rota default. Mas, nesse caso aqui, nós vamos colocar a rota default explicitamente. Então, 0.0.0.0/0. Não vou colocar nenhum prefixo lang e basicamente não vou mexer mais nenhum outro atributo. Então nós podemos clicar aqui em Filter Wizard e ele vai gerar para mim o meu filtro. Então se a gente vier aqui e criar um outro para Reject, ou seja, eu quero receber só a rota default e rejeitar o restante. Ele criou para mim o meu primeiro filtro, né, que é o filtro de in com Algar. Porém, vamos criar também o de out, tá? Vou seguir com o de out aqui no Wizard e na parte de IPv6 eu mostro via terminal. Então, o filtro de out com Algar vai ser, letra maiúscula, eu vou aceitar e o prefixo vai ser o 200.100.00/22, tá? E aqui, se eu quiser, eu posso colocar de 22 até 24, que aí ele vai aceitar qualquer um dos meus blocos ali até /24. Nesse caso, eu vou colocar só o /22 mesmo. Então, accept e vamos aqui criar um reject, ou seja, ele vai nesse filtro aqui, ele vai exportar somente o meu bloco /24, nada mais que isso. Bom, ele cria aqui, né, e coloca o comentário que esse filtro, né, essas regras foram adicionadas pelo Wizard, né, pelo Filter Wizard. Agora que a gente já criou os nossos filtros aqui via Wizard, nós vamos criar também via terminal, tá? É uma outra forma que eu acho bem interessante para criar esses filtros. Então, a gente tem o Wizard aqui na interface gráfica, no inbox, porém, a gente pode criar aqui com o auxílio do autocomplete via terminal também, que eu acho que é interessante. Então, vamos lá em Routing, Filter, Rule, e aqui, se a gente utilizar o print, nós vamos ter os filtros que a gente criou com o Wizard anteriormente. Vamos adicionar um novo filtro, então a gente usa o ADD, Chain, nesse caso vai ser o trânsito Algar V6 in, certo? Estou usando tab para autocompletar. E a gente coloca aqui a nossa regra, a nossa rule. Abre aspas e coloca if, para a gente colocar o que a gente quer dar match. Então, nesse caso, eu quero dar match no DST, tá? De destination. Coloco o símbolo de igual duas vezes e coloco no que eu quero dar match. Então, vou colocar a rota default IPv6. Então, 2.2./0. Só quero dar match nisso. Então, vou fechar aqui. E aqui vai me pedir a ação, que nesse caso será accept. Coloco um ponto e vírgula e fecha também o campo de ação. Feito isso, podemos fechar as aspas e dar Enter, que vai criar a nossa regra. Então, a gente pode dar um print aqui
Veja que apareceu aqui, né, a chain trânsito Algar V6in e a nossa regra. Se a gente olhar aqui na interface gráfica, ela também apareceu aqui. Veja que ela surge no comentário porque a gente criou manualmente. Então, vamos lá, né? Vamos criar agora o reject. Então, role, add, chain, trânsito Algar V6in, role, abre aspas. Nesse caso vai ser só um reject e pode colocar o ponto e vírgula e fechar as aspas. E aí voltando aqui, a gente vê que já apareceu também o nosso reject. Vamos criar agora o filtro de out. Então, add, chain, trânsito Algar, tab para autocompletar, né? V6, e aqui tem o in, agora o out. Role, abre aspas, e novamente if destination, né? Você pode usar o tab aqui, ele vai te dando as opções. Então eu digitei DST, aí ele já me dá a opção DST lane, para eu selecionar o tamanho do prefixo ali, né? Mas se a gente der tab aqui sem digitar nada, ele vai dar todas as opções que nós temos. Então vai ser DST igual, igual, né? Símbolo de igual duas vezes. E o nosso bloco público, 8001, 2625, 32. Fecha aqui, accept. Fecha o nosso campo de ação e pode fechar as aspas. Pronto, ele adicionou aqui na nossa chain de out a nossa regra, né? O nosso filtro. Vamos adicionar agora o reject, né? Então, add chain. Aliás, para o reject, eu posso até te mostrar como que a gente faz aqui diretamente pelo inbox, sem usar o wizard, que é bem simples também. A gente clica aqui em new, né? Pode selecionar a chain aqui e coloca aqui a role, né? A nossa regra. Eu vou copiar aqui o reject e aplica. Pronto. Basicamente é isso. E agora os nossos filtros estão prontos. Lembrando que aqui são filtros básicos, só para te mostrar como que você fecha a sessão ali com a operadora e exporta os seus prefixos, tá? Recebendo só rota default. Vamos agora configurar as sessões BGP de fato. Então a gente vai em Routing, BGP, e agora na V7 tudo foi reformulado, né? Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer, vai você vir aqui em instância, e vai criar uma instância. Isso aqui é recente dentro da própria V7. Antes não tinha esse campo aqui. Tá? Se eu não me engano foi na versão 7.20 que mudou e adicionou esse campo de instância. Então nós vamos criar uma instância. Tá? Então vou pôr aqui um nome qualquer. Pode ser AS2625. Tá? Pode ser qualquer nome. Routing Table não precisa selecionar. Por padrão vai ser a main. Tá? Router ID, nós vamos selecionar, você pode digitar aqui, né, ou pode selecionar aquele que você criou anteriormente. Então, eu já criei aqui, vamos colocar o nosso ASN, que nesse caso é o 2625. As outras coisas não precisa preencher, só aplicar e ok, tá? Vamos aqui em Connection, e aqui em Connection é onde nós configuramos de fato a sessão BGP. Então, vamos aqui em Geral, vamos dar o nome dessa sessão, Trânsito Algar V4. A gente seleciona a instância que acabamos de criar. Não precisa preencher Router ID, nem AS, nem nada disso. Aliás, só o AF aqui que a gente precisa preencher para informar que vai ser a sessão IPv4, né? Mas o AS, template e Router ID a gente não precisa porque a gente já preencheu aqui na instância. Agora a gente coloca o IP do outro lado, né? Então, IP address, aqui eu sei que é o final 1, né? Da rede de enlace é o final 1. Coloco o ASN remoto, deixa eu verificar aqui no meu laboratório. É o 16735. Então, 16735. E selecionamos aqui a local role, né? Então, aqui a gente vai colocar qual que é a regra dessa sessão. Nesse caso, é um eBGP. Não precisa selecionar mais nada disso, tá? A não ser que você tenha MD5 nessa sessão, então você pode configurar aqui, né? Se for uma sessão multi-hope, você configura, mas nesse caso é basicamente isso, tá? Então a gente vai vir aqui em Filter e vamos configurar os filtros. Nesse caso é a sessão IPv4, então tá aqui o in, né? O filtro de in, e no Out Filter, né? Eu vou colocar aqui o Algar V4 Out. Feito isso, podemos dar um OK e nossa sessão vai subir, tá? Para verificar as sessões, vamos aqui em Sessions. Em Sessions, nós temos as sessões BGP.
E vocês podem ver que já apareceu o E aqui de estabelecido. E eu já recebo prefixos, tá? Nesse caso aqui, vocês podem ver que eu estou recebendo muitas rotas, o que seria equivalente a um full routing aqui no meu laboratório. Na verdade é um pouquinho mais, mas as rotas ainda estão chegando, tá? Mas se a gente olhar aqui em IP Routes, ó, eu filtrei aqui, né? E vocês vão ver que aqui eu já tenho as 2.240 rotas, que seria o full route, só que no filtro eu configurei para receber só a rota default. Por que eu estou recebendo o full route? Se você olhar bem aqui, você vai ver que passar o mouse aqui, né, vai te mostrar as flags, vai ver que é uma rota dinâmica. Opa! Ó, essas rotas elas são dinâmicas, filtradas, ou seja, elas caem no nosso filtro, são recebidas via BGP e estão inativas. Ou seja, essas rotas elas estão inativas, mas elas ainda estão no seu equipamento, no seu roteador. Tá? E em alguns cenários você não quer que isso aqui fique aparecendo, vai poluir a sua tabela de roteamento com rotas que não estão fazendo nada. Por quê? Porque elas estão inativas. Então, o que você tem que fazer? Você vai lá no Routing, BGP, vai aqui no seu peer, e vai vir aqui no Filter, e vai vir aqui Input Accept NLRI. Tá? Aqui você vai falar as NLRIs que você quer receber de fato. Então a gente vai colocar aqui Rota Default. Então você não vai mais receber essas outras NLRIs que não vão fazer nada aqui. Tá? Então vamos aqui. Ok. Porém, ainda não filtrou. Tá? Por quê? A gente vai vir aqui e vai selecionar o nosso peer e vai pedir para pedir um refresh. Assim ele vai limpar a tabela e agora sim eu tenho só a rota default. E a rota default ela está ativa. Então pode ver dinâmica, ativa e BGP. Feito isso, vamos verificar os nossos anúncios, né? Verificar o que a gente está exportando. Então, para ver isso é routing, tem que ser via terminal, tá? Routing, BGP, advertisements, e aqui a gente pode dar um print. E vocês vão ver que a gente não está exportando nada, tá? Para configurar para exportar, nós vamos voltar aqui em Connections, vamos aqui em Output Network e vamos selecionar o nosso bloco V4, ou seja, aquela address list que a gente criou anteriormente com o nosso bloco, que é o que a gente quer exportar. Então, a gente clica aqui, dá OK, mas se a gente vier aqui e dar um print no Advertisements, ainda não aparece. Por que não aparece ainda? Porque nós precisamos criar uma rota de black hole para esse bloco, certo? O MikroTik na versão 7 não deixa mais você fazer o anúncio sem ter uma rota para aquele prefixo na tabela de roteamento. Então vamos vir aqui, vamos criar 200.100/22 e vamos selecionar aqui black hole. Feito isso, nós podemos dar um print e agora sim eu estou exportando o meu prefixo público para Algar. Então, com isso eu já devo conseguir pingar para a internet. Então, vamos testar aqui, ó, 8.8.8 e vamos colocar como origem desse tráfego o IP que nós colocamos na loopback. Tá aqui, tá pingando para a internet. Eu tenho o 8.8.8 simulado aqui no meu laboratório, mas a gente pode pingar para um outro endereço, como 1.1.1. Tá aqui funcionando. Show de bola. Agora, nós vamos configurar a seção IPv6 para Algar Telecom, tá bom? Nesse caso, eu vou seguir um pouco mais rápido porque eu já te mostrei os princípios básicos. Então, vamos vir aqui, criar uma nova seção. Então, trânsito, Algar V6. Tá aqui a instância. AF, nós vamos selecionar IPv6 agora. O endereço remoto, tá? Eu já tinha feito a configuração de endereçamento, né? Conforme eu falei no começo. E vamos pegar aqui o nosso... Opa, ó. Tá aqui o nosso endereço, né? Eu vou colocar o IP final 1, que é o IP do lado do roteador da Algar. O remote AS é o mesmo da seção IPv4, então vamos copiar aqui, 16735. O local role vai ser eBGP e aqui segue os mesmos modes, né? Eu não é uma seção multi-hope, eu não tenho configuração de MD5, então vamos aqui no filter e vamos colocar o nosso filtro de IPv6, tanto de in como de out, e selecionar o nosso anúncio, né? A nossa address list que faz o nosso anúncio, que é o bloco V6. E aqui no Input Accept NLRI, vamos colocar rota default IPv6 também.
ok. Vamos olhar aqui em Sessions e já subiu a seção IPv6 também. Se a gente olhar aqui em IPv6 Routes, pode ver que eu já recebo a rota default via BGP. E vamos olhar aqui no Routing BGP Advertisement Print. Eu ainda não estou exportando o meu prefixo IPv6 novamente porque eu preciso criar o black hole, né? Então, aqui eu coloco o prefixo 8001.26.2.2.32 e marco aqui como black hole. Voltando no terminal, agora sim estou exportando o meu prefixo IPv6 também. Bom, pessoal, nessa aula eu queria te mostrar só a parte básica para você conseguir subir uma sessão BGP com a sua operadora, tá? Tanto uma sessão IPv4 quanto uma sessão IPv6, utilizando a nova versão do Router OS, né? Como saiu a versão long term, agora eu acredito que o pessoal vai começar a atualizar mais e é bom saber como que você faz para pelo menos subir a sessão ali, receber uma rota default e exportar os seus prefixos. Deixa o like nesse vídeo, coloca nos comentários algum vídeo que você queira ver por aqui e valeu!